Senhoras e senhores, que Jesus nos abençoe, uma boa noite a todos e a todas, para ser fiel ao gênero. A última vez que eu estive aqui foi em comemoração aos Dias dos Pais e eu fiz muita gente chorar, inclusive eu chorei bastante, né? E eu espero que hoje eu não faça ninguém chorar, nem eu quero chorar, porque o tema de hoje, eu confesso a vocês que, embora seja, para mim, pelo menos, emocionante, ele, sinceramente, não é bem para chorar, é para refletir. O tema é o poema do perdão. Embora pareça um poema, mas é muito mais uma reflexão. Eu estou, inclusive, aqui com o roteiro. Ao término, né, a pessoa que estiver interessada pode vir buscar o roteiro, que aqui tem muitos ensinamentos, que não são meus, claro, né, é da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, para prolongar esses ensinamentos que aqui haveremos de partilhar. Aqui estão todas as bibliografias que eu utilizei, dentre as quais eu já vou adiantar para vocês o livro A Caminho da Luz, que tem uma história, né, justamente a história de Emmanuel, né, ou aqui de Públio Lentulus. Nós vamos abordar, vou tirar daqui, senão vai derrubar minha água. Esse livro aqui talvez seja pouco conhecido de vocês, Exilados por Amor, é uma história belíssima, que vai falar sobre a história de Ernesto e Ferdinando, né? E aí a gente, na medida do possível, a gente vai resumir o livro, sem contar o final, né? Porque senão vai ser muito desagradável, né? O final, inclusive, é emocionante, apoteótico. E o livro Missionários da Luz, que eu acredito que todo mundo já leu esse livro, né? A história de Segismundo e o grande desafio dele com a família, sobretudo o pai Adelino. Nós vamos também tentar refletir de forma resumida para vocês aqui. Pois bem, o tema, o poema do perdão. Vamos falar sobre perdão, vamos falar sobre ofensa, porque certamente para existir o perdão, na grande maioria das vezes existe alguém que ofendeu. E aí eu estava fazendo algumas reflexões para mim mesmo, resolvi trazer para vocês, pode ser que sirva para vocês, se não, eu fico até feliz em saber que existem muito menos pessoas necessitadas dessas palavras. E a primeira pergunta que eu me fiz foi assim, e aí é como se eu estivesse fazendo para mim mesmo. Você já foi ofendido alguma vez? Não precisam me responder. Se quiser, inclusive, apenas lembrem se já foram ofendidos, como foram ofendidos, quando foram ofendidos e por quem foram ofendidos. E aí vem a pergunta seguinte, e como é que se sentiram? Como reagiram? Pode ser, inclusive, que essa ofensa ela esteja ainda com um prazo de validade. Ou seja, não venceu, ainda está com ódio, está com a mágoa, está com ressentimento, enfim. E tem outros que foi coisa do passado, de 1 ano, 2, enfim, não importa. Mas a pergunta continua sendo a mesma. E como se sentiu quando foi ofendido? Uma outra pergunta, como reagiu a esta ofensa? Reagiu de forma equilibrada, reagiu de forma negativa, e as consequências dessa reação sua, não a do ofensor, não daquele que lhe magoou, essa você sabe, mas a sua, como foi que você reagiu? Porque é sobre essa que precisamos conversar, é sobre essa que precisamos definir. E aí, inclusive, eu quero já deixar claro para vocês que toda a exposição será baseada na lei de Deus. Muito ou quase nada na lei dos homens, na nossa lei civil, o Código Civil, enfim. Porque se levarmos em consideração, vamos levar em consideração muitas nuances que poderão realmente comprometer tudo aquilo que será dito. Inclusive, porque o próprio Jesus Cristo foi questionado por Pedro acerca disso, acerca do perdão, acerca da ofensa, e foi por essa razão que surgiu o tema desta palestra, porque o tema, o poema do perdão, é um texto que está no livro Pelos Caminhos de Jesus, psicografia de Divaldo Pereira Franco e o ditado de Amélia Rodrigues, o poema do perdão. Então foi baseado nele.
Então Jesus vai justamente falar para Pedro, porque o questionamento é com Pedro, e vocês conhecem exatamente aquele questionamento. Qual é? Até quantas vezes devo perdoar uma ofensa? Não é isso? E aí o próprio Pedro pergunta e responde perguntando, até 7 vezes? Por que Pedro perguntou isso? Porque isso era uma tradição do passado. Perdoar, porque antes nem isso. Ia logo a forra. E a forra era das piores formas possíveis. Então, para conter um povo muito agitado, muito indisciplinado, então a lei antiga, ela determina que se perdoasse ou que se desculpasse, a palavra perdão talvez nem existisse, mas que se desculpasse ou relevasse 7 vezes. Pedro tinha isso como ensinamento, ou como aprendizado, como cultura, e ele queria saber de Jesus. E vocês sabem a resposta, não é? Não sabem? Vamos ver. Qual foi a resposta de Jesus? Uma voz dessa, ninguém consegue falar na frente dele. Né? Eu vou até ir além um pouquinho. Jesus diz assim, Pedro, não te digo que deves perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Tem algum matemático aqui? Tem? Se a gente bota 70 vezes 7 vezes, 70 vezes 7 dá quanto? Vezes. Dá quanto? Vezes. Dá quanto? Dá quanto? Vezes. É como se Jesus tivesse colocado uma espécie de dízima periódica, né? Ou seja, uma constância. O resultado será sempre multiplicado por si mesmo. Então, perceba o quanto Jesus, inclusive, era matemático, né? Nesse sentido. Pois bem, eu quero dizer para vocês que foi de lá que nós tiramos esse tema. E a pergunta foi, você já foi ofendido alguma vez? E como foi que reagiu? Reagiu de forma positiva ou de forma negativa? Pois bem, aí tem uma outra pergunta que talvez essa vocês não gostariam de ouvir, como eu não gostei de ouvir. Mas já ofendeu alguém alguma vez também, não já? Entende? Então quando nós nos colocamos na condição de vítimas, aí levantamos, né, o peito, não, eu fui a vítima, eu fui ofendido. Como foi que você reagiu? Eu fui a forra, eu fiz isso, fiz aquilo, tudo bem. Ou tudo mal. Mas, e das vezes que você ofendeu? Como é que acha que a vítima se sentiu? Certamente, emocionalmente, se sentiu igual a você, quando foi ofendido. Agora vem a diferença. Quando ofendeu, ou quando foi ofendido, sobretudo quando foi ofendido, já era espírita? E se não era espírita, se ainda não conhecia Jesus através do espiritismo, faz uma diferença muito grande. Como reagiria, ou como reagiria hoje, se, uma vez conhecendo a doutrina espírita, algo que antes não sabia? Nós sabemos que ninguém, até então, não que se tenha feito um estudo pormenorizado, mas até então não se sabe de ninguém, absolutamente ninguém, que conheceu Jesus e conseguiu continuar a mesma pessoa. Ninguém. Alguém já vai dizer assim, mas Pilatos. Alguém conhece a história de Pilatos depois da sua desencarnação? Para saber como foi que aconteceu com Pilatos? Não é? Alguém conhece, inclusive, a história daquele que deu um murro em Jesus quando ele estava sendo flagelado. Lembram disso? E aí, quando ele deu o murro, ele disse assim, profetiza quem te esmurrou. Até aquele que agrediu Jesus não foi mais o mesmo. Porque quando ele desencarna, a ele é informado quem era Jesus. E sabe o que foi que ele passou séculos pensando? Exatamente a frase ou a afirmativa que Jesus Cristo disse a ele quando ele esmurrou Jesus. Jesus olhou para ele com aquele olhar misericordioso e disse, por que me esmurrasse, soldado? Só porque eu falei a verdade? Ele ficou por séculos escutando isso, em regiões de muito sofrimento. E sabe quem foi buscá-lo? Vocês entendem? Que ninguém mais continua o mesmo depois que verdadeiramente conhece Jesus. Isso é só o começo da história. Pois bem, aqui nós colocamos, né, já lembrando a vocês,
Será que agora que também já se conhece Jesus, lembra-se desta recomendação dele antes de agredir ou reagir a uma agressão? Jesus disse: não façais aos outros aquilo que não queres que os outros te façam. Nós temos ainda uma determinada dificuldade, porque tornamos o Espiritismo uma religião. O caráter religioso da doutrina espírita se tornou quase uma religião institucionalizada, que o que Jesus Cristo diz é como se fosse de um sacerdote falando para os seus seguidores. Na verdade, Jesus disse que veio anunciar o reino de Deus, e a anunciação do reino de Deus é através da revelação das suas leis. Então, quando Jesus Cristo diz isso, não façais aos outros aquilo que não quereis que os outros vos façam, na verdade, Jesus está anunciando a lei de Deus, é a lei do universo, é a lei que equilibra tudo. Quando nós entendemos assim, então isso se amplia, isso se aprofunda, isso se eleva. Não se torna apenas seguir alguém que nos falou porque tem algo em troca a nos dar, a chamada salvação. É porque isto realmente é a nossa destinação. Nós estamos destinados a sermos felizes, a sermos perfeitos. E isso só será possível quando nós analisarmos, respeitarmos, olharmos o próximo como se fosse a nós mesmos. Então, isso é uma lei. Na nossa condição, eu posso colocar para vocês, eu estou apontando para vocês, mas eu estou apontando para mim também, por isso que eu estou falando de nossa. Não é? A conjugação é essa. Na nossa condição de espíritos ainda em processo de educação, muitas vezes se torna um grande desafio entender como compreender tudo isso. Não foi por outra razão que Pedro não conseguiu entender quando Jesus Cristo disse para ele que não deveria perdoar só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Vocês acham, inclusive, que a conversa parou aí? Não parou, não. A conversa se prolongou, porque Pedro quis colocar Jesus, entre aspas, no canto da parede. Mas vocês acham que ele conseguiu? Claro que não. Vocês vão ouvir o que foi que Jesus Cristo disse para Pedro em resposta ao detalhamento das perguntas. É muito interessante porque se assemelha ao que Allan Kardec fez ao longo da codificação. Fazia perguntas gerais e depois ia afunilando as perguntas, pedindo detalhes acerca da pergunta. E foi exatamente isso que Pedro fez ao longo do diálogo que se seguiu. Porque quando Jesus fala sobre a necessidade do perdão, ele não fala para Pedro simplesmente. Ele fala para os que estavam com ele. Vou ler para vocês, inclusive, o que foi que Jesus Cristo falou naquele momento. Ele diz assim: felizes são aqueles que perdoam, porquanto se liberam das paixões e adquirem a paz. Não é lindo? Felizes daqueles que perdoam. Então vejam, é isso que Jesus Cristo tinha dito para a multidão. Mas Pedro, depois, ele em reservado, e aí tem esse diálogo no livro Boa Nova, ele vai justamente questionar a Jesus sobre a situação que nós já abordamos antes para vocês. Se antes se ensinava que deveria se perdoar 7 vezes, mas é só isso? É o suficiente? E Jesus disse o que vocês ouviram. Pois bem, acerca do perdão, acerca da reconsideração à agressão às pessoas com quem nós convivemos, lembremos-nos de que nós não conseguiremos ser felizes sozinhos. Teve um poeta que por acaso escreveu isso, não foi? Alguém lembra o nome dele? Um escritor, um músico brasileiro, salvo engano foi Tom Jobim, que escreve numa música chamada Wave, né? Cujo refrão é o quê? É impossível ser feliz sozinho. Foi por isso que Deus nos fez gregários, ou seja, nos fez para viver em sociedade. Sem conviver na sociedade não seremos felizes, porque a gente não vai ter a oportunidade de ajudar e ser ajudado, de trocar mutuamente as nossas experiências. É assim desde priscas eras, desde o início da humanidade até hoje.
Aqueles que se isolam, eles se privam a esta evolução. Por isso a necessidade de estarmos juntos. E aí vem os grandes desafios por estarmos juntos. Porque se ainda não temos virtudes e se o outro com quem nós convivemos também não tem, aí virão as rusgas, os problemas, as dificuldades, as adversidades, as inimizades e os ódios. E as consequências também. Se ainda está muito incomodado, no caso nós, estamos incomodados em ter que perdoar o agressor, pensemos e reflitamos na possibilidade de ter que conviver diretamente com ele na próxima encarnação para pagar essas mágoas. Quando nós agredimos alguém, a minha preocupação era essa, vocês lembram que eu falei, era o que saía de nós. Quando nós agredimos alguém, de nós é desfechada uma energia que nos liga ao agredido. Da mesma forma, ao contrário, estabelece-se uma relação magnética, energética, fluídica, o nome que quisermos dar. Se ela se dissipa na consideração, no respeito, no perdão, os dois estão livres. Mas se não, estabelecem-se as amarras, as desavenças, as malquerenças, e aí vem os desentendimentos, as adversidades, a raiva, o ódio. Fique certo, você está preso àquele e ele a você. É lei de Deus. De tal maneira que o amor e o ódio têm a mesma força, só que em direções contrárias. E consequências também. Nós vamos ver isso daqui a pouco aqui, quer dizer, ouvir pelo menos. Eu fiquei perguntando a mim mesmo, como é que a gente consegue construir essas adversidades, essas inimizades, enfim. E aí eu saí relacionando aqui e pensei dessa maneira. Como se constrói um adversário ou aquilo que nós nem gostamos de usar, como espírita a gente não usa, inimigo. Nós espíritas não temos inimigos, não é isso? Está vendo? A gente está aprendendo. Mas é claro, a gente ri com isso, mas estamos aprendendo. Antes a gente não ria com isso, a gente dava de ombro com isso. Mas estamos aprendendo que não podemos, ou não devemos, acho que é muito exigir demais, mas não podemos pelas reflexões que nós já fazemos. Pelo conhecimento que já temos da doutrina espírita de Jesus, é um grande desafio para a gente, nós sabemos. Mas nós precisamos evitar os inimigos de hoje. Mas com certeza, quando estivermos prontos, haveremos de recuperar os inimigos de ontem, que vão entrar na nossa vida de uma forma ou de outra. E aí a pergunta, como é que se constrói um inimigo? Nós colocamos aqui, a lista é grande, mas vamos ver. Através da mágoa, da traição, da rejeição, da infidelidade, do maltrato, da inveja, da ofensa moral, da discriminação, do orgulho, da agressão física, do egoísmo, da ambição, da ganância, da disputa pelo poder, da contrariedade, do assédio físico ou moral, do constrangimento, humilhação, aliciamento, abuso sexual, querem mais? Do bullying, do crime, do latrocínio, da rejeição, do sequestro, da lavagem cerebral, da chantagem, oposição às ideias, imposição das ideias, desprezos, abandono, assassinato, etc. É dessa forma que se constroem os inimigos. E porque nós vivemos na sociedade, nós já tivemos abraços com essas situações muitas vezes, porque nós não somos de hoje, meus irmãos. Nós somos de ontem, de anteontem, da semana passada, do mês passado. Quantas encarnações nós já tivemos? A época do Cristo, nós já existíamos, claro. Onde nós estávamos? Estávamos fazendo o quê? Com quem? Como e por quê? E na Idade Média? Na Idade Negra, considerada a Idade Negra, mas teve muita coisa boa durante a Idade Média. Vamos pensar nisso. Onde foi que nós estávamos e o que estávamos fazendo? E nos momentos em que estávamos no intervalo entre uma encarnação e outra, ou seja, estávamos no mundo espiritual, depois de, lamentavelmente, ter construído uma verdadeira legião de adversários e de inimigos, onde é que nós estávamos? Fazendo o quê, com quem e como? Eu disse a vocês que essa palestra era para refletir. Nós precisamos refletir. Eu digo para vocês também, não que eu queira, mas não sou eu que decido isso. Pode ser que essa seja a última palavra ou a última palestra que você esteja escutando minha. E o espírita não deve temer a morte. Uma coisa é ter medo do momento da morte.
pelo instinto de conservação. E o outro é preparar-se para não ter medo da morte. Que morte? Pode ser que seja a última vez. Pode ser que essa seja a oportunidade de sinceramente perdoar aqui. E aqui, alguém de quem nós temos uma desafeição e amanhã nós não estarmos mais entre os vivos da terra, mas estarmos com a nossa consciência tranquila entre os vivos de uma outra esfera. Como pode ser eu também, claro. Eu posso partir hoje, amanhã, daqui a pouco. Poderá ser a última vez que eu tive a oportunidade de falar sobre isso a vocês, nessas condições. Mas, com certeza, outras virão. Pois bem, Joana de Ângeles, no livro Adolescência e Vida, até a página, eu digo para vocês que é a página 29, ela diz assim: amantes que se corromperam e se abandonaram, renascem na condição de pais e filhos, ouçamos, a fim de alterarem o comportamento afetivo e sublimarem as aspirações. Inimigos que se atiraram em duelos políticos, religiosos, afetivo, esgrimindo armas e se ferindo, matando-se, retornam quase sempre na mesma família, a fim de superarem as antipatias que remanescem. Traidores de ontem agora refugiam-se ao lado de suas vítimas para conseguirem o seu perdão, vestindo a indumentária do parentesco próximo, porque ninguém foge aos seus atos. Tem como nós colocarmos a lei humana para explicar essas coisas? De forma nenhuma. Nós estamos falando à base ou à luz da doutrina espírita, à luz da lei de Deus, que fala sobre a imortalidade da alma, a pré-existência do espírito e a sua, digamos, imortalidade, nós iremos viver para sempre. E as consequências dos nossos atos, a chamada lei de causa e efeito. Pois bem, alguns, inclusive, ficam a perguntar, porque eu já tive, inclusive, esse questionamento de uma aluna minha, uma ex-aluna minha: professor, por que a minha mãe me odeia tanto? Ela dizia: eu sou a que mais faço as coisas em casa. Eu sou quase um animal de carga, eu sou quase uma escrava da minha mãe. E eu sou a pessoa a quem mais ela persegue. Agora, como eu iria falar isso para uma aluna que é evangélica? Mas eu tive que falar. Ela entendendo ou não. Acreditar eu não sei. Mas eu digo a vocês que de uma forma ou de outra eu consegui consolar aquela garota. Porque ela entrou na sala de aula silenciosamente, baixou a cabeça e chorou a aula inteira. E depois que termina a aula, que todos os alunos saem, ela faz aquele gesto de sair, eu disse: por favor, fique. E aí ela baixa a cabeça e permanece. E naquele momento eu vou conversar com ela. Disse: o que tanto te perturba, minha filha? Foi assim que eu falei com ela. Ela olhou para mim com aqueles olhos totalmente avermelhados, a lágrima escorria como um verdadeiro rio no seu rosto. E dizia: professor, por quê? Por que a minha mãe me odeia tanto? Até eu tive vontade de chorar na hora. Como confortar, consolar e esclarecer, se não falar sobre as vidas anteriores, se não falar sobre as nossas relações? O que essas duas criaturas construíram no passado para que hoje uma se redimiu, mas a outra ainda não? É bom que nós pensemos nisso, porque nós convivemos com os nossos parentes, pais, mães, irmãos, enfim, aí a lista é enorme. Que nós pensemos nisso, meus irmãos e irmãs, porque esta é uma oportunidade maravilhosa que a providência divina está nos dando. Ao invés de vermos isso como sendo algo ruim, vejamos como uma grande oportunidade. Porque antes de estarmos assim, como estávamos? Em regiões de sofrimento. Daqui a pouco eu vou ler para vocês um relato aqui, que na verdade é um conto de Humberto de Campos, irmão X, falando sobre uma mãe e um filho que teve uma relação nada agradável. Uma mãe que engravida de um filho, e aí o restante da história vocês vão saber depois. Mas antes de falar desse filho que engravidou, né, e eu lembrando dessa nossa aluna, não estava nem lembrado, surgiu agora, eu recordo justamente do livro Missionários da Luz, está aqui,
Este livro aqui, aqueles que não leram, por favor, é um livro fantástico, maravilhoso, né? Tem muitos ensinamentos aí. É um livro quase, digamos assim, é um romance que tem uma moral belíssima, mas é um livro profundamente científico, porque vai falar, como nunca se falou na história da humanidade, como ocorre a concepção e a formação de um feto. É um negócio do outro mundo. Só para vocês sentirem, nos Estados Unidos esse livro foi reconhecido como sendo de autoridade científica, porque André Luiz fala sobre a hipófise, 50 anos antes de se comprovar pela ciência tudo que ele disse aí. Ele hoje é reconhecido nos Estados Unidos como sendo um livro de autoridade científica. Impressionante. Pois bem, nesse livro vai se contar rapidamente a história de Raquel, Adelino e Segismundo. Raquel disputada na época, lá da Idade Média, disputada pelos dois. E porque um tenta desposar-se e o outro também. Então, como é que se decide isso naquela época? Como se decidia isso, vocês sabem? Através do duelo. E aí eu posso dizer mais ainda a vocês, através da espada. E assim foi. E os dois duelaram por uma mulher. Veja que situação, veja que mundo era aquele. E aí, o que é que acontece? Na luta, Segismundo consegue golpear mortalmente no coração Adelino. Isso lá atrás. O ódio entre os dois varou os séculos. E a própria Raquel terminou não ficando com nenhum nem outro. E aí, séculos depois, o que é que acontece? Os três voltam à ribalta, agora doméstica, em que Adelino, a vítima, vai se tornar o pai de Segismundo, seu agressor. E Raquel, que seria a sua esposa, agora será a sua mãe. É essa a história que está sendo dita aí. E o próprio Segismundo, que feriu o outro no coração, ele vai reencarnar com problema onde? No coração. Porque ficou gravado no seu perispírito a ofensa perpetrada ao outro. Então, entendamos como é que Deus, digamos assim, de forma belíssima, através do esquecimento do passado e das providências divinas, resolve os grandes desafios de relacionamento e de convivência de um passado que para nós poderia ser considerado tão sombrio. E aí nós convidamos Ele, ninguém maior e melhor do que Ele, para nos rechear de ensinamentos à luz da lei de Deus, Jesus. Vocês conhecem essa passagem. Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Jesus diz assim: reconcilia-te sem demora com o teu... Exato. Ele diz adversário, mas serve do mesmo jeito. Enquanto estais, escutem isso, a caminho com ele. É impressionante. Para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao ministro e sejais mandado para a prisão. Jesus continua dizendo assim: em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. O último dinheirinho, a coisa que mais, sabe, que se deve. Então está tudo ali, meus irmãos. Para nós espíritas, é um aumento de responsabilidade, porque nós já entendemos. E aí vamos voltar lá para a pergunta que nós fizemos no começo da palestra. Já agrediram alguém? Como reagiram? E já foram agredidos? Como reagiram? Vamos imaginar que nós não sabíamos de nada disso até então, mas agora nós já sabemos. E aí lembramos de Jesus quando ele disse: aquele a quem mais é dado, mais será? Então agora nós já sabemos. Será que deveremos ir com a multidão? Quando as pessoas no trabalho, na família, na comunidade, seja, começarem a xingar, a falar mal de alguém e às vezes até a conspirar para que o prejuízo dele aconteça. Nós que somos espíritas, que sabemos dessas coisas, seremos julgados pela nossa própria consciência, igual aos que não sabem? Vocês entendem? Está tudo aqui. É importante sabermos disso. Eu disse para vocês que não há ninguém que tenha conhecido Jesus que tenha continuado o mesmo. Talvez alguns de vocês digam assim: Alexandre, você está falando isso, mas você esqueceu da história de Públio Lentulus, senador romano, altamente orgulhoso, vaidoso,
graças a ele, aos feitos, ou melhor, aos desfeitos dele, a própria esposa Lívia foi morta. Não foi bem responsabilidade dele, mas ele teve uma, digamos assim, uma ação indireta em relação a isso. O filho Marcos, leproso, sequestrado. A filha foi acometida de uma doença que na época se considerava como se fosse a lepra, e ela foi curada por Jesus. E nada disso, eu não quero nem falar sobre o diálogo que ele teve com Jesus neste livro, mas nada disso moveu o sentimento e o coração daquele homem. De tão arrogante e orgulhoso que ele era. Ele que foi procurar o Cristo para curar a filha, Flávia. No entanto, Jesus vem até ele e alerta-o, diz a ele: muda o teu caminho. Jesus sabia que aquele comportamento era desastroso. Muito ruim seria a sua vida se você não mudasse o seu comportamento. Mas o orgulho romano, além do próprio orgulho do ser humano, que era ele, não permitiu que ele mudasse nada, ou muito pouco. Para não alongar muito a história, que ela é muito profunda, cheia de muitos detalhes, ele termina a sua vida cego. Ele morre, inclusive, na explosão do Vesúvio, na Itália. Então, naquele momento, ele já era cristão, ele já acreditava em Jesus. Mas entre o primeiro momento e o último momento, teve justamente a história do rapto do filho Marcos, que foi esse filho Marcos que cega ele. Ele é cegado pelo próprio filho. E o autor da cegueira, ou seja, aquele que o raptou, mais tarde vai ter que conviver com ele por alguns instantes. André de Gioras. Esse foi o grande justiceiro na vida de Públio Lentulus. Estou embaraçando a história para que vocês se interessem em ler o livro. E a história desses dois homens, ela poderia ser marcada de um ódio tão profundo que vocês não imaginam. Porque Públio Lentulus decreta a prisão e a escravidão do outro. E o outro sequestra o filho dele e o condena a também uma vida de escravidão. Esses dois tinham tudo para serem inimigos cruéis. Só que depois da cegueira, Públio Lentulus, ele já não vislumbrava mais nada de bom em sua vida. E o outro, porque foi preso e será morto em alguns instantes, tem a oportunidade de receber a visita de Públio Lentulus na prisão. E os dois conversam. E rapidamente, vamos ouvir o que foi que eles conversaram? Diz assim: Senhor André, isso é o Gioras dizendo, tudo fiz por devolver... Públio Lentulus, conversando com André de Gioras, ele diz: Senhor André, tudo fiz por devolver-vos o filho prisioneiro, cumprindo um dever de humanidade ao receber as vossas súplicas. Lamento que as minhas providências tardias não alcançassem o efeito desejado, fermentando tão violenta odiosidade em vosso coração. O que eu estou lendo é exatamente um trecho do livro que eu trouxe para cá. E aí, no outro momento, ele diz assim, agora já é o outro falando, o André, diz: Senador Lentulus, a hora da morte é diferente de todas as outras que o destino concede à nossa existência à face desse mundo. Ele estava a alguns minutos de ser morto. O governo romano iria matá-lo, mas antes de morrer ele teve esse momento de conversa. E ele continua: é por isso, talvez, que sinto o meu ódio, agora transformado em piedade. Avaliando o vosso sofrimento amargo e rude, desde que fui preso, venho considerando os erros da minha vida criminosa. Só agora reconheço que Deus concede liberdade de ação a todos os seus filhos, tocando-lhes, porém, a consciência no momento da morte, quando nada mais resta senão a apresentação da alma falida, diante de um tribunal a que ninguém pode mentir ou subornar. E ele continua, diz assim: Senador, perdoai-me, quero compreender o espírito da minha lei, apesar do último instante, ele era judeu. Revelai meu crime e dai-me forças para comparecer diante da luz de Deus. E aí diz: Públio,
Públio Lentulus, ouvia-lhe a voz súplice, enquanto uma lágrima de dor indescritível rolava dos seus olhos tristes e apagados, porque ele estava cego. Públio Lentulus estava cego. E agora vem a reflexão de Públio. Para terminarmos, ele diz assim: perdoar, isso ele pensando. Mas como? Não fora ele, Públio, o ofendido e a vítima de uma existência inteira, porque ele passou a vida toda procurando o filho e não encontrou. E quando encontra o filho vem e o cega, ele sem nem saber que era o filho. Singulares emoções abalaram-lhe o íntimo, enquanto numerosos soluços lhe morriam na garganta opressa. Diante dele estava um inimigo implacável que procurara em vão por consecutivos e longos anos de infelicidade, mas, na sua introspecção, sabia entender igualmente as próprias culpas, recordando os excessos da sua severidade vaidosa. Também ele ali estava como um cadáver ambulante, no seio das sombras espessas, de que valeram as honrarias e o orgulho desenfreado. Todas as suas esperanças de ventura estavam mortas, todos os seus sonhos aniquilados. Senhor de fortuna considerável, não viveria mais no mundo senão para carregar o esquife negro das ilusões despedaçadas. Todavia, seu íntimo se recusava ao perdão na hora extrema. Mesmo assim, ele ainda se recusava a perdoar. E aí vem a grande diferença. Foi então que ele se lembrou de quem? De quem? De Jesus. Foi então que ele se lembrou de Jesus e da sua doutrina de amor e piedade pelos inimigos. O mestre de Nazaré perdoara a todos os seus algozes e ensinara aos seus discípulos que um homem pode perdoar quantas vezes? 70 vezes 7 vezes na cabeça de Públio. Então, Públio Lentulus, abandonando todas as tradições do orgulho e da vaidade, sentiu que no íntimo da alma brotara uma fonte de linfa cristalina. Copiosas lágrimas desceram dos olhos mortos e, como se desejasse olhar o inimigo com os olhos espirituais, a fim de mostrar-lhes a sua piedade, exclamou em voz firme: estais perdoado. Esse é o Jesus Cristo que nos provoca essa grande transformação. Foi Jesus que fez isso com ele. Daí para frente a sua vida muda completamente. Ele se torna um outro ser. Ele desperta para uma outra realidade que até então não havia percebido. A sua inteligência, claro, estava preservada, mas a sua moralidade começava a ser construída a partir daí. Ele, inclusive, ele converte praticamente a sua filha, Flávia, ao cristianismo, e os dois passam a conviver, lendo as passagens do Evangelho, justamente desses momentos em que eles vão desencarnar lá em Pompeia com a explosão do Vesúvio. Ok? Mesmo assim, ele não escapou. Vocês sabem disso, que a história continua. Continua quanto tempo depois? 50 anos depois. Não é isso? E aí ele volta como um senador romano, poderoso. É assim? Não. Ele vem como um escravo, Nestório. Lógico que essa história não está aqui, a gente não vai contar, embora é belíssima a história, porque o protagonista desse outro livro, 50 anos depois, é Célia. Eu digo para vocês que, por sinal, na Igreja Católica, ela é Santa Marina. Se eu fosse católico, eu seria devoto de Santa Marina. Pela história que eu conheci de Célia no livro 50 anos depois. Quem não leu, por favor, leia e encante-se com o ser maravilhoso de Célia, que foi o que nós vimos. Pois bem, continuando a nossa história, nós ainda temos quanto tempo, Ivanilson? Diga aí para mim. Até 15 para as 9. Eita, tem uma vida toda, que bom. Nós perguntamos aqui quem são e onde estão os nossos adversários, os nossos inimigos. Vocês já sabem onde eles estão, mas a gente vai fazer questão de ler para refrescar a nossa memória, sobretudo a nossa memória espiritual. Eles estão na condição de cônjuges, de pais, de irmãos,
de filhos, de avós, de primos, de tios, de sogros, cunhados, vizinhos, colegas de trabalho ou de estudo, empregados, funcionários, patrões, chefes, subordinados, superiores, gerentes, concorrentes, irmãos de crença religiosa, partidários políticos, espíritos obsessores. É aí onde eles estão. Eles estão por toda parte. E por que a gente não consegue se livrar deles? Por quê? Porque eu disse para vocês que a energia do amor é tão forte quanto a energia do ódio. Só que em direção contrária, ela nos aproxima das nossas vítimas. Ou se nós formos as vítimas, nos aproximaremos deles. Não tem como. Eu digo para vocês que não tem, porque eu sou dialogador de reunião mediúnica. Eu converso com os espíritos. Toda sexta-feira à noite, lá no Hermelinda Lopes, o centro espírita que eu participo, lá em Porta Larga, pertinho do aeroporto, eu estarei lá conversando com os espíritos e digo a vocês que se não fosse isso que eu estou fazendo aqui, falando para os vivos, tão bom, eu digo para vocês que para mim seria muito bom falar com os mortos, que não estão nada mortos. Pois é na reunião mediúnica que muitas vezes ali vamos tentar ajudar a se libertar o espírito de dramas, de sofrimentos causados em séculos e séculos de perturbação. Tivemos a oportunidade de conversar com faraós, para vocês terem ideia, de sacerdotes que viveram na Idade Média, para vocês terem ideia. Espíritos que viveram na época do Cristo, ainda presos a determinadas tradições e vindo procurando seus inimigos. Veja o quanto tempo estão presos, retidos na própria consciência em culpa. Do que vale a pena ficar assim? Então, muitas vezes, aquela mágoa, aquele dessentimento, aquela ofensa, que poderia resvalar no esquecimento, num puro esquecimento, muitas vezes nós consideramos por um certo orgulho, principalmente quando temos o orgulho, não só o orgulho pessoal, mas o orgulho social, o orgulho econômico, o orgulho de família, o orgulho acadêmico, o orgulho de tudo. Somos ofendidos, agredidos e nos sentimos na necessidade de dar a resposta. E muitas vezes essa resposta termina se transformando numa relação muito infeliz. Quantas pessoas tiraram a vida ou perderam a sua vida, a vida física, por causa de uma ofensa pequenina que poderia ficar ali? Quantas brigas de trânsito terminam em tragédias? Muitas vezes porque uma ofensa pequenina se transformou numa grande ofensa. Quem diz isso não sou eu não, está aqui também. É Paulo de Tarso, que para nós hoje é uma grande autoridade, porque ele sabe muito bem o que é conviver com a ofensa, com arrependimento, com perdão e com a reparação. Paulo de Tarso, vocês sabem quem é. Pois bem, no livro SOS Família, em relação a esses cônjuges, né, a esses parentes, melhor dizendo, essas pessoas com quem nós convivemos, Joana de Ângeles também nos traz uma informação muito interessante. Ela diz assim: irmãos que se amam ou se detestam, pais que se digladiam no palco doméstico, genitores que destacam uns filhos em detrimento de outros, ou filhos que agridem ou desamparam seus pais, são espíritos em processo de evolução, retornando à vida física para a encarnação na peça em que fracassaram no passado. Então está tudo ali, meus irmãos. Acredito, penso mesmo que a reflexão foi feita, a mensagem foi dada, agora é conosco. Mas antes disso, eu gostaria de refletir com vocês uma história verídica e que, digo a vocês que ainda ontem eu utilizei essa história no estudo do ESG que nós fizemos, né? No estudo do ESG é redundante, mas tudo bem, no ESG, lá na nossa casa, e na ocasião nós lemos e refletimos sobre este diálogo entre dois espíritos, uma futura mãe e um futuro filho, mas que não aconteceu. O nome é Seara de Ódio. Ouçamos o título, Seara de Ódio. Está justamente no livro Contos e Apólogos, Irmão X e Francisco Cândido Xavier. É um diálogo que transcorria todas as noites, quando aquela mãe havia engravidado, mas não queria ter o filho,
E aí, porque o tema do ERG de ontem foi sobre o aborto, e ela dizia que iria abortá-lo. E a conversa é travada todas as noites, ele suplicando a oportunidade do vaso físico daquela mulher. Porque ele diz, nós somos comprometidos de ontem, mãe, me deixe nascer. E ela, de forma muito arrogante e orgulhosa, diz, não, você representa sacrifício, dor, sofrimento, e eu vou arrancar-lhe. Arrancarei você de dentro das minhas carnes. O diálogo é muito tenso, é muito denso, é muito forte. O sofrimento é muito grande. E, de fato, em determinado momento, esta mãe, ela não consegue resistir. E aí eu vou ler para vocês só o final, quando ela diz assim. Ela bebe um líquido, um fel, que vai justamente comprometer a gravidez e abortá-lo, e ela diz, torna a sombra de onde vens, morre, morre. E aí diz, mãe, não me mates, protege-me, deixa-me viver. E ela simplesmente diz, nunca. E ele diz, socorre-me. E ela diz, não posso. E o que é que acontece nesse momento? Digo para vocês que naquele momento em que aquela criança está ali, a criança, porque já é uma criança naquele ventre, está sendo arrancado com toda a força daquele ventre, o espírito, numa intenção de permanecer no corpo físico, ainda preso, agarra-se com todas as suas forças energéticas, ao coração da mãe. O coração que se destrambelha e que ela passa daí para frente a ter complicações de ordem física e chega a desencarnar em função daquela situação. E aí o que é que acontece no mundo espiritual, meus irmãos? Esses dois que antes tinham esperança de renovação, de grandes desafios na vida, aqui entre nós, agora iria enfrentar justamente o ódio encarniçado. Os dois jungem-se numa situação de ódio ferrenho durante décadas, em regiões de muito sofrimento. Do que adiantou essa atitude desta mãe em ter feito isso, porque não queria ter uma gravidez, mas certamente era um adversário do passado e que ela também resistia a se reconciliar. Pois bem, e aí o que acontece no final? Lendo rapidamente para vocês, acontece que um espírito de mulher, vendo aquela oportunidade, vendo aquela situação, resolve acolhê-los, atendê-los. E os dois são acolhidos no regaço materno daquela mãe que tem a oportunidade, uma verdadeira provação de promover a reconciliação daqueles espíritos. De antemão, alguém já deve estar pensando, então quer dizer que é essa situação de muitas mães que são altamente resignadas diante de filhos que se matam como se fossem verdadeiros inimigos? Não tenha dúvida que isso não possa ser possível. E esta mãe, ela acolhe-os. Tempos depois, esta senhora engravida. E que lindo! Ela vai ter gêmeos. Não é muito bom? Porque os dois vão renascer. E agora vão renascer como irmãos. Só que porque estão apaixonados pela mesma carne. Ao nascimento, o que se vê, na verdade, apenas um único corpo e duas cabeças. Irmãos siameses estão ali juntos. Então veja como a providência divina atua para que a reconciliação se faça. Lembremos do que disse Jesus, reconcilia-te com o teu adversário enquanto ainda estás a caminho com ele. Porque senão serás convidado pela justiça e pela consciência a resgatar desta de outra forma. Foi isso que aconteceu com esse nosso irmão e com essa nossa irmã. E Joana de Anjos, já para a gente começar a encerrar a nossa exposição, ela diz ainda naquele livro anterior, né, Adolescência e Vida, ela diz, por falta de estrutura espiritual e desconhecimento da lei das reencarnações, as pessoas que se reencontram na família quase sempre dão vazão aos seus sentimentos e, ao invés de corrigir os negativos, mas os fixam nos painéis do inconsciente, gerando novas aversões.
que complicam o quadro do relacionamento fraternal. Esse grupo compõe o quadro das chamadas famílias provação, que são caracterizadas pelos conflitos que se apresentam desde cedo, nas animosidades entre os seus membros, nas disputas alucinadas, nos conflitos, nas revoltas, sem descanso. Então, muitas vezes, temos a oportunidade de reencarnar com um adversário, um desafeto, um inimigo que seja, para nos reconciliarmos e, ao invés de não fazermos isso, ainda pioramos a situação, criando novas situações de adversidade. Então, que cada um de nós reflita, que nós reflitamos sobre os nossos relacionamentos, sobretudo com aquelas pessoas mais próximas de nós, os parentes mais próximos, seja na condição de pai, de mãe, de irmãos, de esposo ou esposa, de filhos, enfim. O que foi que fez com que nós nos reuníssemos no mesmo lugar outra vez? Está aí a resposta. Pois bem, terminando, vamos ao poema do perdão. Eu prometi a vocês, temos alguns minutos, e vamos ver o que foi que Jesus conversou com Pedro, quando Pedro pergunta a Jesus se é suficiente perdoar apenas 7 vezes, e todos sabem que Jesus disse, não 7, mas quantas vezes? 70 vezes 7. Exato, 70 vezes 7 vezes, isso aí já está gravado na nossa mente, não é? Que beleza, mas Pedro não ficou satisfeito, porque tinha muito mais a se perguntar. Pedro agora quis detalhar a situação. Mas será que existem condições para nós perdoarmos 70 vezes 7 vezes? Ah, numa situação pode, noutra não pode, é assim? De acordo com a lei de Deus, ouçamos o que foi que aconteceu quando Pedro começa a fazer esses questionamentos a Jesus. Ele diz assim, então, questionando-lhe, Simão Pedro diz, quantas vezes deveremos perdoar ao meu próximo? 70 vezes? E aí Jesus diz, não apenas 7, mas 70 vezes, 7 vezes, e não será o suficiente em relação ao ofensor que teima em nos magoar. Ele ainda vai além. Vamos mais. Pedro pergunta, e se alguém com quem não simpatizamos nos ferir por motivo nenhum, será lícito reagir apresentando-o ao juiz? E aí Jesus diz o quê? Não, Pedro. Todo aquele que agride ou com ou sem motivo, encontra-se agredindo a si mesmo. Jesus está falando segundo a lei de Deus. Pedro não fica satisfeito ainda. Isso, porém, agora a pergunta de Pedro mais uma vez. Isso, porém, não significaria apoiar a violência e permitir que os maus dominem os simples e os humildes? Vejam que Pedro está detalhando aquela pergunta dos 70 vezes 7. E Jesus responde, de forma alguma, os maus estão doentes, portadores de tormentos destruidores no íntimo de si mesmos. Revidar-lhes a ofensa é forma de aumentar-lhe a capacidade de agressão. E aí Jesus arremata essa questão dizendo, somente o amor, ungido de abnegação, consegue produzir a real transformação interior de alguém e demonstrar o valor da paz para quem a perdeu. Vocês acham que Pedro ficou satisfeito? Claro que não. E Pedro ainda vai questionar Jesus mais 3 vezes. E se da agressão pura e simples ele partir para tomar nas suas mãos desvairadas a vida de um ente querido, trucidando-a? Se matar um parente meu, o que é que eu devo fazer? Essa é a pergunta. E nós estamos escutando muito a tal da justiça com as próprias mãos. Entendemos, principalmente, que pela lei de Deus não existe justiça com as próprias mãos. Existe justiça com a mente e com o coração. Com as mãos, não. Nesse sentido, não. Mais uma vez, se trucidarem um parente meu, um ente meu, o que farei? E aí Jesus diz assim, ainda aí, o perdão assume um papel preponderante, porquanto mais importante se nos apresenta o desafio do amor, quanto mais grave e difícil é a situação que nos leva a perdoar. Eu vou dar uma parada aqui e fazer uma pergunta para vocês, mas ninguém precisa responder, porque isso remete a uma reflexão profunda. Muitos de nós vão dizer assim, mas eu não me encaixo nisso não. Não tem como.
Inclusive, eu quero dar essa palestra, né? Não essa, mas eu posso dar a mesma, a uma senhora, uma amiga minha, que é espírita, e que teve o filho assassinado por malfeitores. Eu soube disso a semana passada. E ela disse, eu ainda, do fundo do meu coração, ainda não consigo perdoá-los. E a gente não tem que condenar ninguém. A gente tem que refletir sobre nós mesmos. Ela terá o momento dela, o momento oportuno dessa reflexão profunda. E nós já estamos nessa condição? Pedro vai além. Ele diz, mestre, saber que um vândalo tirou do nosso carinho pela violência um filho, uma esposa ou uma mãe e não revidar, não significa apoiar e legitimar o direito da força. É agora que Jesus vai falar sobre a justiça humana. Simão, o Pai estatuiu leis das quais ninguém escapa. Não colocamos aqui a questão em termos de esquecimento de responsabilidade, nem desrespeito aos códigos legais estabelecidos, ou seja, a lei humana. Referimos-nos ao revide, ao ódio, ao plano de cobrança por parte daqueles que foram atingidos pela enfermidade agressiva do próximo desvairado. Jesus está sempre elevando a questão da lei de Deus. E ele continua, além de eles não fugirem da consciência, que os não esquecerá do tribunal de si mesmos, cabe-nos deixar que os organismos especializados cumpram com as suas atribuições. Nós, porém, permaneceremos confiantes de que nada acontece sem que seja pela vontade do Pai. Assim, não provoquemos a ninguém, nem a ninguém firamos, silenciemos as ofensas e dispensemos a misericórdia por toda parte com que todos aqueles com quem nós convivemos. Pedro agora chega à última questão, já perto de terminarmos, Pedro chega à última questão, que depois que ele fala dos parentes, etc., ele agora fala sobre ele mesmo. A pergunta de Pedro é, mestre, e se por fim nos matarem? Essa é a questão. Eu fiquei muito curioso por saber qual seria a resposta de Jesus. E se por fim nos matarem, o que deveremos fazer? Ouçamos o que diz Jesus. Viveremos, Simão. É isso que Jesus diz. Ninguém mata a vida. Prosseguiremos vivendo, tanto quanto o criminoso também viverá. Jamais te esqueças de que a posição da vítima é sempre a melhor, a mais feliz. Quem aos outros fere, a si mesmo se fere. Quem ao próximo infelicita, a si mesmo se destrói no campo da emoção, com a diferença de que aquele que, aparentemente, é o perdedor, se amar e perdoar, estará isento de quaisquer aflições, ficando inatingido, desse modo feliz. É isso que diz Jesus, foi isso que disse Jesus para Pedro, nesse momento dessa passagem, e que é considerado aqui por Divaldo Pereira Franco, né, e Amália Rodrigues, o poema do perdão. Então, que grande profundidade e grande oportunidade nós temos. Quando nós perdoamos aquele que nos ofendeu, não estabeleceremos com ele nenhuma ligação, sobretudo de ódio, que haja a necessidade de se reconciliar. E para terminarmos, nós colocamos assim, dessa forma, ao fim dessas recomendações do nosso Mestre Jesus e da doutrina espírita, reflita. Nessa vida é possível buscar o prazer ou a felicidade. A busca do prazer está na satisfação material e a busca da felicidade na evolução moral. Então, como cristão, qual dos dois você escolhe? O prazer da vingança, que é material, ou a felicidade do perdão, que é espiritual? Saiba que essa escolha será sempre sua, e os seus efeitos também. Assim, se você quer ter prazer, então se vingue. Mas se preferir ser feliz, então perdoe. Muita paz para todos.